Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Herbert, coordenador do nosso programa de pós-graduação em Ciências Sociais, pelo convite e deferência para proferir mais uma aula inaugural em nosso programa. Quem foi presente na aula passada, a turma anterior, se lembra que me debrucei sobre o tema as diferenças constituem a riqueza coletiva da humanidade, mas porque foram decretadas em fonte de discriminação entre seres e sociedades humanas. O momento que estamos vivendo, a gente pode ver como as diferenças e nossas convicções político-ideológicas podem fazer esquecer o essencial, esquecer o povo brasileiro, esquecer a nação e manipular as diferenças ao proveito de um grupo, de uma facção, pelo controle do poder. Para uma universidade que nasceu na esfera dos debates sobre cotas ditas raciais, e gostaria que os alunos que foram beneficiados por essas chamadas cotas possam ter consciência daquele que significa esse conceito de raça. A raça que é apenas uma das modalidades das diferenças, mas uma das modalidades de diferenças que criou sérios problemas na história da humanidade. Muitos de nós já ouviram falar do antissemitismo em nome de que o regime nazista liderado por Adolf Hitler legitimou e justificou o genocídio de 7 milhões de judeus e de 300 mil ciganos durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês sabem da história de Nelson Mandela, que passou 27 anos de sua vida ativa na prisão por ter desafiado o regime do Apartheid, que era um regime de segregação racial implantada na África do Sul a partir de 1948. Muitos já escutaram história sobre a discriminação racial nos Estados Unidos, particularmente no sul daquele país, onde também existia um regime de segregação racial comparável ao regime do Apartheid na África do Sul. Sem dúvida, ouvimos falar ou lemos algo sobre essas manifestações do racismo que aconteceram na história da humanidade e cujas lembranças ainda estão frescas na memória de algumas gerações entre nós. Essas manifestações são as mais conhecidas porque são mais noticiadas e popularizadas em nossos países e em nossa educação. Mais do que isso, foram institucionalizadas e oficializadas na Alemanha nazista, na África do Sul e nos Estados Unidos da América, desde a abolição da escravatura naquele país até os anos de 1960. Mas temos ainda bastante dificuldade para entender e decodificar as manifestações do racismo na sociedade brasileira,
por causa de suas peculiaridades que o diferencia das outras formas de manifestações de racismo acima referidas. Creio que todos também já ouviram falar do racismo emergente, tão bem noticiado pelas mídias escritas e eletrônicas, notadamente a respeito da discriminação racial contra os imigrantes africanos e árabes nos países europeus. Até as manifestações esportivas mais populares, como o futebol, não ficaram isentas de preconceitos dos próprios jogadores e dos públicos torcedores. Há alguns anos surgiu na Europa um movimento de jovens de origem operária chamado skinheads, ligado ao movimento neonazista. E esse movimento proclama seu ódio, notadamente, contra judeus, negros e homossexuais. Eles perguntaram por que as sociedades humanas, no meio de tantos progressos científicos e tecnológicos realizados, que levaram até o ser humano na Lua, não conseguem aperfeiçoar sua própria humanidade. No início era o outro, bem diferente da gente. Bem, as diferenças percebidas entre nós e os outros constituem o ponto de partida para a formação de diversos tipos de preconceitos, de práticas discriminatórias e de construção das ideologias delas decorrentes. Com efeito, no seio das sociedades humanas, encontramos vários tipos de diferenças de classes sociais, de religião, etnia, cultura, língua, sexo, gênero, idade, gerações, nacionalidade, território, etc. Cada uma dessas diferenças engendra preconceito, discriminação, até formação de ideologia decorrente. Vamos ilustrar com exemplo a partir das diferenças enumeradas. Eu repito, no seio de um mesmo povo convivem classes sociais diferentes. Entendo por classes sociais um conjunto de indivíduos, homens e mulheres, que desempenham praticamente o mesmo papel no circuito de produção econômica no modelo capitalista que é o nosso. Assim tem-se a classe rica ou burguesa que diz-se é dona dos meios de produção, do capital, da terra, das máquinas, etc. É praticamente ela que comanda a classe média e a classe pobre, que, como os próprios nomes indicam, tem papéis diferenciados no circuito produtivo. As relações entre as três classes são permeadas pelo sentimento de superioridade e inferioridade decorrente dos preconceitos existentes entre elas. Além das classes sociais, encontramos em toda a sociedade mais de uma comunidade religiosa. Entendo por comunidade religiosa um conjunto de indivíduos, homens e mulheres, que partilham uma mesma religião, cultuam o mesmo Deus e, consequentemente, desenvolvem as mesmas crenças a respeito do mundo e do cosmos. Geralmente, os membros de uma comunidade religiosa pensam que sua religião é a melhor do mundo e a única verdadeira, sendo as outras consideradas como ruins ou inferiores. A história da humanidade oferece bastante exemplos de conflitos religiosos acompanhados de guerras dos deuses. Lembremos-nos da história das guerras das religiões na Europa, das guerras santas muçulmanas, das cruzadas cristãs,
das inquisições na Península Ibérica, dos conflitos entre os católicos e protestantes na Irlanda do Norte, dos conflitos entre muçulmano e católico na Nigéria, desse conflito entre ortodoxos, católicos e muçulmanos em Kosovo, partindo também de um fundo religioso, algumas sociedades são divididas em castas superiores e inferiores, como no hinduísmo da Índia, que a partir do princípio de pureza e impureza, divide a sociedade em 4 castas superiores hierarquizadas. Na concepção hinduísta, os indivíduos vêm ao mundo com certas aptidões hereditárias que os tornam capazes de cumprir os deveres de sua casta. É proibido a mistura de sangue, o que torna a casta endogâmica. Antes de 1950, os intocáveis, os chamados Dalit, que vocês viram na novela Caminho das Índias, os intocáveis não podiam estudar numa universidade pública junto com os membros das 4 castas superiores hierarquizadas. Não podia estar junto no mesmo templo, tomar chá no mesmo local e beber água da mesma fonte, trabalhar no mesmo local, exercer as mesmas funções como funcionários públicos. Aos intocáveis foram reservadas as profissões menos nobres, tais como limpar as ruas e os esgotos, cremar os mortos e trabalhar com o couro, entre outros. Assim, as castas são grupos hereditários endógamos, cujos membros são unidos pelos traços de sangue e econômicos. Por isso, a Índia foi o primeiro país a instituir a política das cotas em benefício das castas dos intocáveis em 1950, ou seja, 3 anos após sua independência, obtida em 1947. Porque, apesar de ter sido juridicamente anulado o sistema de castas, os dirigentes indianos tinham consciência de que as crenças religiosas têm mais força de coação numa sociedade de crente do que as leis. Daí a necessidade e a urgência de implementar políticas públicas de ação afirmativas, em vez de se limitar aos espíritos da lei, das leis repressivas, sabendo que, embora necessárias, não surtiriam as mudanças esperadas. Nas sociedades africanas tradicionais e nas sociedades indígenas do Brasil, e como de outros países das Américas e da Ásia, convivem diversos grupos étnicos ou etnias. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que possuem em comum um ancestral, um território geográfico, uma língua, uma história, uma religião e uma cultura. Colocando-se numa posição etnocêntrica, seus membros desenvolvem preconceitos étnicos ou culturais, quando manifestam tendência em valorizar sua cultura, visão do mundo, religiões e em menosprezar as de outras etnias consideradas inferiores. Coletivamente, os homens se consideram superiores às mulheres, a quem atribuem dons intelectuais e psicológicos inferiores. Daí o preconceito de sexo ou de gênero, que desembocou na ideologia machista. No seio do mesmo sexo, os heterossexuais se consideram melhor e superior aos homossexuais. Entre os jovens e os velhos se desenvolve também o preconceito de idade. Tem-se país com mais de uma comunidade linguística e que fala mais de uma língua nacional, no exemplo do Canadá, da Bélgica, da Suíça, da Espanha
e da grande maioria dos países africanos. Aqui também existem preconceitos linguísticos que já desembocaram até em conflitos etnolinguísticos, em tentativa de separação, nos casos conhecidos da Espanha, da Bélgica e do Canadá. Entre nações, algumas se consideram superiores, em especiais as nações consideradas ocidentais, as nações ocidentais que colonizaram os países da África e da América. Daí o preconceito nacional, que pode desembocar numa ideologia nacionalista fascista, como o nazismo, que quis dominar as outras nações europeias em volta. Não existe sociedade sem preconceitos e não há preconceitos sem sociedade. É por isso que se diz que os preconceitos são universais, mas nem por isso que vamos naturalizar e homologar os preconceitos, pois são fenômenos culturais produzidos pela sociedade na qual eles têm uma certa função. Qual é essa função dos preconceitos na sociedade? Valorizar a cultura, a língua, a religião, a visão do mundo e outros valores do seu grupo, de sua comunidade, de sua etnia, de sua nação, para que a partir dessa valorização se possa criar a adesão à unidade, à solidariedade e à identidade que garante a sobrevivência do grupo. Ninguém se sentiria orgulhosamente membro de sua família, de sua comunidade religiosa, de sua linhagem, de sua etnia e de sua nação, se durante o processo de educação e socialização não fossem enfatizados e inculcados o valor positivo dessa comunidade de pertencimento. Isso é a função positiva do etnocentrismo e dos preconceitos favoráveis a seu grupo e a nós em relação a outros. Mas nem por isso que devemos fechar os olhos e deixar de considerar o lado negativo dos preconceitos, pois eles possuem em germe as condições necessárias ao nascimento da discriminação. Entre outros termos, o fechamento radical em torno de nós leva aos mecanismos de discriminação que degeneram em desigualdade e conflitos sociais. Daí a importância e a emergência de um outro modelo de educação que enfatize a convivência pacífica e igualitária das diferenças numa sociedade plural como a nossa, onde gêneros, raças, etnias, classes, religiões, sexos se tocam cotidianamente no mesmo espaço geográfico. Por isso, o conceito de educação e de uma pedagogia multicultural está invadindo com muita força o vocabulário dos educadores no século XXI. Até agora, insisti sobre várias formas de preconceitos e de discriminação, sem quase tocar na questão central dessa aula, ou seja, a construção da nação na história da ciência e seus usos políticos e ideológicos na recente história da humanidade. Minha preocupação nessa omissão voluntária é mostrar para vocês que a discriminação racial não é a única discriminação nas sociedades humanas, mas também não é a menos importante, nem a única a fazer vítima em nossas sociedades. Se ela é diferente das outras, porque é baseada na cor da pele, elas têm um ponto comum fundamental com as demais,
Esse é o ponto como fundamental, é a diferença. Por isso, escutamos hoje expressões tais como racismo contra a mulher, contra homossexuais, contra o pobre, etc. São formas de discriminação que, por analogia ou por metaforização, se aproxima da discriminação racial. É como se um grupo de mulheres, de homossexuais, tivesse algo no seu corpo, no seu sangue, no seu aparelho genético, que explicaria seu comportamento e, consequentemente, sua exclusão de algumas atividades e funções na sociedade. Por isso, as mulheres, como os negros, pertencem às categorias sociais mais biologizadas, com proposta clara de afastá-las das posições sociais de poder e de comando reservadas aos homens e homens brancos nas sociedades machistas e racistas. Creio que estamos agora minimamente preparados para entrar na questão central dessa aula. Afinal, o que é a raça? Vemos e atropelamos em nossos cotidianos pessoas de cor da pele diferente da nossa. Negro, branco, amarelo, mestiço e índios. Branca, negra, ou preta e amarelas remete à cor da pele dessas pessoas que conjuntamente constituem as três grandes raças conhecidas que fazem parte do nosso imaginário coletivo. A questão interessante a ser colocada é saber se todas as pessoas denominadas negras, brancas e amarelas e que pertencem a essas raças aparentem realmente essas cores. Como explicar que algumas pessoas aparentemente brancas nos Estados Unidos, ou mestiças, se consideram ou são consideradas como negras naqueles países, e que se essas pessoas, essas mesmas pessoas, estivessem vivendo no Brasil, elas se considerariam ou seriam consideradas como brancas. Esse exemplo banal mostra que a classificação da diversidade humana com base na cor da pele não é uma coisa séria. Já pensaram em classificar? Já pensaram em classificação dos cavalos em raça pretas, branca, verde e azul? Ou dos cães em raça preta, branca? O que define a cor da pele das pessoas é uma substância chamada melanina, que todos temos, mas com concentração diferentes. As pessoas com mais concentração da melanina têm pele, cabelo, olhos mais escuros que as pessoas que têm menos concentração dessas substâncias, que têm pele, cabelo e olhos mais claros. Essas características são hereditárias e teriam resultados, de acordo com os especialistas, de um longo processo de adaptação ao meio ambiente. Como começou então essa história de chamar raças conjunto de indivíduos que têm em comum a mesma cor da pele? No século XV, quando os navegadores europeus descobriram povo fisicamente diferente deles, isto é, os ameríndios, os africanos, os nativos da Oceânia, entre outros, colocou-se a questão de saber se esses recém-descobertos eram bestas, os seres humanos, como os europeus.
para que pudessem ser integrados na categoria humana, era preciso comprovar que eram, antes de mais nada, também descendentes de Adão, como os europeus. Em outros termos, que eles tinham o mesmo ancestral comum masculino dos europeus, de acordo com o mito bíblico da criação. Lembramos-nos que entre os séculos XV e XVII, o monopólio do conhecimento da explicação da origem da humanidade estava nas mãos da Igreja através da teologia. Num debate teológico cujo palco principal se encontrava na Península Ibérica, conseguiu-se demonstrar que os índios e os negros tinham referência na Bíblia e na Escrita Santa, o que comprovava sua descendência adâmica e, consequentemente, sua humanidade. A humanidade dos negros foi comprovada pela figura de Baltazar entre os reis magos, enquanto a dos índios exigia longa pesquisa na Bíblia para encontrar traços das migrações dos descendentes de Noé na América do Sul. Faltava-lhe somente a conversão ao cristianismo para sair de sua natureza pecaminosa, condição sine qua non para aperfeiçoar sua humanidade primitiva. Foi nesse sentido que a escravidão foi abençoada pela Igreja Católica como o melhor caminho para a conversão desses povos ao cristianismo, considerando como sua única e verdadeira salvação. No século XVIII, os filósofos das luzes, chamados iluministas, contestam a explicação religiosa da humanidade dos índios negros e buscam uma explicação científica baseada na razão. Eles rejeitam a visão cíclica baseada no mito bíblico de Adão e Eva e a substitui por uma visão histórica linear. Essa substituição passa pela recuperação do conceito de raça, que já estava em uso nas ciências naturais, notadamente na zoologia e na botânica, em que esse conceito era utilizado para classificar as espécies animais e vegetais em classes ou raças, de acordo com os critérios objetivamente estabelecidos, que nada tinha a ver com as cores das plantas e dos animais. Como os cientistas gostam muito de nomear os fenômenos que estudam, eles chamaram os outros recém-descobertos de raças diferentes da raça dos europeus, a partir, comparativamente, da característica mais marcante e mais chocante em seu olhar, que era a cor da pele. Tornou-se uma empresa científica a demonstração da existência das raças através de critérios objetivos. Assim, nos séculos XIX e XX, acrescentaram aos critérios da cor da pele outras características morfológicas, como o formato do crânio e da cabeça, os lábios, nariz, os queixos, e os caracteres genéticos hereditários, como os grupos de sangue e certas doenças hereditárias ditas raciais. Estes, considerados como marcadores genéticos, contribuíram, segundo pensavam, constituíram, segundo pensavam, o divisor de água que consagraria a tarefa científica
de classificação das raças humanas. Havia algo errado nessa ginástica intelectual de construção e classificação da variabilidade humana em raças diferentes? Classificar é uma atividade cognitiva que começa já na nossa infância. Todas as crianças do mundo brincam classificando seus brinquedos ou objetos a partir de critérios de semelhança ou diferenças. Na vida de estudiosos, pesquisadores e cientistas, a construção das tipologias ou classificações auxilia na operacionalização do pensamento e da análise. É uma maneira de colocar ordem na desordem para facilitar a busca da compreensão. Imagine-se como seria difícil de encontrar um livro numa grande biblioteca sem classificação por autores e assuntos. Com essa preocupação em facilitar a busca e a compreensão, o ser humano, desde que começou a observar os fenômenos e os outros seres da natureza, tem buscado classificá-los. A primeira tentativa consiste em distinguir os seres animados dos inanimados, os minerais, os vegetais e os animais. Entre os animais, por exemplo, não há como confundir um caranguejo com um antílope, uma tartaruga com uma cobra. São todos animais, mas concordamos que são todos diferentes. Na história da ciência, os esforços de classificar os seres vivos começou, como já foi dito, na zoologia e na botânica. Era preciso encontrar categorias maiores, por sua vez subdivididas em categorias menores. Os termos para designar as categorias são, como todos os fenômenos linguísticos, convencionais e arbitrários. Assim, as principais categorias foram as divisões de filho, subfilho, classe, ordem e espécie. Como humano, pertencemos ao filho dos cordados, ao subfilho dos vertebrados, como os peixes, à classe dos mamíferos, como as baleias, à ordem dos primatas, como os grandes símios, e à espécie humana, Homo sapiens, sapiens, como todas as mulheres e homens que habitam nossa galáxia. Sem essa classificação, não seria possível falar de milhões de espécies de animais do universo conhecido. Somos espécies humanas, porque formamos um conjunto de seres humanos e mulheres capazes de constituir casais fecundos, isto é, capazes de procriar, de gerar outros machos e outras fêmeas. No seio da espécie humana, Homo sapiens sapiens, a que pertencemos, somos cerca de 6 bilhões de indivíduos. Não há dúvida de que constituímos uma grande diversidade humana. Da mesma maneira que distinguimos o babuíno do orangotango, não podemos confundir um mbuti, pejorativamente chamado pigmeu da República Democrática do Congo, com um chinês, um norueguês ou um senegalês. A exemplo das classificações feitas em zoologia e em botânica, a antropologia física, uma nova disciplina que nasceu no século XVIII, tentou classificar a diversidade humana, comparando a espécie humana em apenas algumas categorias batizadas raças. A palavra raça, em língua portuguesa, foi emprestada do italiano raça,
por sua vez emprestado do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Em latim medieval, a palavra raça tornou-se sinônimo de descendência, linhagem. Foi nesse sentido que a raça foi usada no século XVII e XVII para distinguir as classes sociais ou castas. Foi o caso, notadamente, da França, dessa época, onde as grandes castas existentes, isto é, os francos de descendência germânica, que constituíam a casta nobre, e os gauleses, constituindo a casta ou a classe inferior, se consideravam como raças diferentes, sem considerar a cor da pele, pois eram todos loirinhos. Esperava-se que a classificação em raça das populações que compõem a espécie humana pudesse servir para explicar a variabilidade humana. Infelizmente, além de não alcançar esse objetivo, o conceito de raça desembocou numa classificação absurda que a própria biologia moderna criticou. Como já foi dito, o critério principal da classificação da diversidade humana em raça foi a cor da pele, a partir da qual os classificadores decretaram as três grandes raças que persistem até hoje em nosso imaginário coletivo: a raça negra, branca e amarela. Ora, a cor da pele, como já disse, depende do grau de concentração da melanina, uma substância que todos temos. É um critério relativamente irrisório, pois apenas menos de 1% dos genes constituem o patrimônio genético de um indivíduo, são implicados na transmissão da cor da pele. Então, apenas a partir de menos de 1% define-se as raças. Os negros da África do Sul e da Índia e da Nova Guiné não são geneticamente tão próximos para serem classificados na mesma raça por causa da maior concentração da melanina. Também os chamados pejorativamente de pigmeus da África e da Ásia não constituem o mesmo grupo biológico por causa da pequena estatura que eles têm em comum. Além da cor da pele e da estatura, outros critérios foram utilizados pelos cientistas no decorrer do século XIX, com a finalidade de aperfeiçoar a classificação racial da humanidade, entre eles o formato, como já disse, do crânio, do nariz, dos lábios, do queixo. O crânio alongado, dito dolicocéfalos, por exemplo, era tido como característica racial dos brancos nórdicos, enquanto o crânio arredondado, chamado braquicéfalo, era considerado como um traço físico dos negros e amarelos. Porém, em 1912, o antropólogo Franz Boas observou nos Estados Unidos que o crânio dos filhos de imigrantes não brancos, por definição braquicéfalos, apresentava tendência em alongar-se, o que tornava o formato do crânio um critério dependente mais da influência do meio ambiente do que dos fatores raciais hereditários. A partir do século XX, graças aos progressos realizados na pesquisa sobre a genética e na sorologia, acrescentaram aos critérios físicos ou morfológicos critérios químicos tais como a frequência de certos grupos sanguíneos
e a existência de certas doenças hereditárias com maior incidência em certas populações do que em outras. O cruzamento desses critérios cada vez mais prolíficos entre os estudiosos, sem desconsiderar totalmente os antigos, desembocou em numerosas classificações. Chegaram em centenas e dezenas de raças, sub-raças e sub-sub-raças. A classificação não terminava. Na última fase dessa operação classificatória, os cientistas se dedicaram a fazer pesquisas comparativas entre os patrimônios genéticos dos indivíduos pertencendo a raças diferentes e chegaram a conclusões desencorajadoras, pois o patrimônio genético do indivíduo A da raça negra podia estar mais próximo do indivíduo B da raça branca e mais distante do patrimônio do indivíduo C da raça negra. Depois de quase 2 séculos de pesquisa, a inoperacionalidade dos critérios escolhidos na classificação levou os próprios cientistas, biólogos e genetistas humanos à conclusão de que a noção de raça humana não tinha base científica, ou seja, que a classificação da variabilidade humana em raças não podia ser obtida pela simples consideração dos critérios morfológicos, nem pela simples comparação dos patrimônios genéticos das populações. Daí a ideia defendida por esse cientista, entre ele o Nobel de Fisiologia, o francês François Jacobi, de que a raça não existe biologicamente. Estamos no fim da primeira metade e início da segunda metade do século XX. A invalidação científica do conceito de raça não significa que todos os indivíduos em todas as populações sejam geneticamente semelhantes. Os patrimônios genéticos são diferentes, mas essas diferenças não são suficientes para classificar em raça, sobretudo em raças puras, estanques. Finalmente, o uso político e ideológico da raça. O maior problema causado à humanidade não está no conceito das raças humanas, já abandonado pela própria ciência biológica. Se os filósofos, naturalistas, biólogos, antropólogos, físicos do século XVIII e XIX, principalmente, tivessem limitado seus trabalhos à classificação dos grupos humanos em função das características físicas e dos caracteres genéticos diferentes, eles não teriam causado nenhum mal à humanidade. Suas classificações teriam sido mantidas ou abandonadas, como sempre acontece na história da produção do conhecimento científico. Infelizmente, desde o início, eles se deram o direito, em nome de sua autoridade científica, de hierarquizar as chamadas raças, ou seja, de classificá-las numa escala de valores superiores e inferiores, criando uma relação intrínseca entre o corpo, os traços físicos, a cor da pele e as qualidades intelectuais, culturais, morais e estéticas. Assim, os indivíduos da raça branca, por definição portador da pele mais clara, dolicocéfalos, foram considerados, em função dessas características, como os mais inteligentes, mais inventivos, mais honestos, mais bonitos e, consequentemente,
os mais aptos para dirigir e até dominar as populações de raças não brancas, negras e amarelas, principalmente negra de pele escura, que, segundo pensavam, tornava as mais estúpidas, menos inteligentes, mais emotivas e, consequentemente, sujeitas à escravidão, colonização e outras formas de dominação e exploração. A hierarquização deu origem ao determinismo biológico, que pavimentou o caminho do racismo científico. Essa hierarquização era considerada na época como uma ciência das raças, mas na realidade era uma pseudociência, porque seu conteúdo era mais doutrinário do que científico. Desde então, os comportamentos das pessoas começaram a ser julgados não em função de suas qualidades e defeitos individuais, mas sim em função do grupo ou raça ao qual pertencem. Recuperando a história, concordamos que a deportação dos milhões de negros africanos para as Américas começou no século XVI através do tráfico humano. Esse processo foi anterior à obra de classificação científica da diversidade humana em raças hierarquizadas, que começou no século XVIII, tendo seu apogeu no fim do século XIX e início do século XX. No entanto, não devemos esquecer que, se o tráfico transatlântico começou no século XVI, o mesmo se prolongou até o século XIX em todas as Américas, o que significa que houve tempo suficiente para que a pressuposta superioridade da raça branca e a pressuposta inferioridade da raça negra fossem aproveitadas para justificar e legitimar a manutenção da escravidão contra os argumentos abolicionistas. Não esqueçamos também que no século XIX marca o início da Revolução Industrial na Europa, principalmente na Inglaterra, e da colonização oficial no continente africano. Essa última precisou também ser justificada e legitimada. Nada melhor que a autoridade científica que substituiu o poder da Igreja e da ciência para mostrar que a inferioridade natural dos negros africanos poderia ser corrigida pela missão civilizadora ocidental. Através da máscara científica, a ciência das raças serviu como corpus científico justificador e legitimador do sistema de dominação da época, quer dizer, escravidão, colonização, do que como explicação da variabilidade humana. Gradativamente, essa doutrina chamada ciência começou a sair dos livros e circuitos intelectuais para se difundir no tecido social e no conjunto das populações ocidentais dominantes. Nos dicionários e enciclopédias entre os séculos XVIII e XIX, negro era sinônimo da humanidade inferior. Além de legitimar a escravidão dos africanos nas Américas e sua colonização em loco, o discurso racialista foi também utilizado pelo nacionalismo nascente, como o nazismo, por exemplo, para justificar e legitimar o genocídio de milhões de judeus e ciganos durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi o único genocídio, pois milhões de índios e de africanos foram também mortos durante as guerras de conquista colonial e na travessia para as Américas. Podemos nos aproveitar dela
para uma breve reflexão crítica sobre o conceito de raça, que na cabeça dos nazistas e dos seus sobreviventes atuais, nada tem a ver com o conteúdo da raça do ponto de vista da biologia. Quem podia, no calor da guerra, distinguir ao olho nu os judeus dos outros brancos não judeus? Os judeus alemães dos judeus não alemães. Era tão difícil que, para fazer a distinção, os judeus foram obrigados a usar a estrela amarela, a estrela de Davi, estampada em suas roupas. Uma comunidade cuja verdadeira identidade religiosa foi transformada em raça fictícia, chamada raça judia, quando na realidade seus membros são brancos, como os outros brancos da Europa e do mundo. O que diriam hoje os racistas a respeito dos judeus negros da Etiópia e dos judeus árabes do Iêmen? Algumas perguntas para refletir. O que é a raça na cabeça de um antissemita? O que é a raça na cabeça de um norte-americano quando se sabe que uma pessoa loira daquele país que tem uma única gota de sangue africano é considerada como negra? O que é a raça na cabeça de uma pessoa brasileira quando o mesmo loiro americano que tem uma única gota de sangue africano é considerado como branco? O que é a raça para uma pessoa mestiça brasileira, descendente de negros e brancas, que se assume como negra ou como branca? O que é a raça para os indianos considerados como negros na Inglaterra e na África do Sul durante o regime do apartheid? Através dessas perguntas, podemos perceber que o conceito de raça, tal como é empregado hoje, nada tem de biologia, nada tem de biológico. Se a raça é definida pela cor da pele dos indivíduos, como explicar que as pessoas aparentemente de cor branca sejam consideradas negras em algum país e brancos em outros? Isso significa que a acepção de raça, apresentada sempre como uma categoria biológica natural, é, na realidade, uma categoria política e ideológica. Com efeito, nas diferentes culturas ou sociedades onde esse termo está em uso, o mesmo pode ser impregnado de diversos significados. Em outros termos, o campo semântico de um termo pode mudar de uma língua ou de uma cultura para outra. Este campo é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Nesse sentido, negro, branco e mestiços não significa a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil e na África do Sul. Muitas vezes deixamos de utilizar a palavra raça para manter apenas as cores que simbolizam as chamadas raças. Assim, falamos cotidiana e correntemente de negro, branco e índio, asiáticos ou amarelos. Isso não significa, ao empregar esses nomes, que estamos necessários e absolutamente praticando a discriminação racial contra essas pessoas. Na vida prática, temos, às vezes, a necessidade de identificar uma pessoa descrevendo-a pelas suas características físicas, quando falamos dela com uma terceira pessoa. Assim podemos descrevê-las como homem,
mulher, jovem, velha, alta, baixa, branca, negra, mestiça, magra, gordo, grande, pequeno, etc. Porém, quando estamos numa relação de interpelação com essa pessoa, deveríamos chamá-lo pelo nome próprio, que simboliza sua identidade individual e não coletiva, negra, negro, neguinho, negrinha, negrão, negrona, que passa pela cor da pele, ou mesmo por uma falsa identidade morena, para fugir da negra, considerada como diminuição da pessoa. Por isso, chamo a atenção sobre uma confusão que devemos evitar entre a identificação de uma pessoa pela descrição de sua característica física e a classificação dessa pessoa numa raça que define seu comportamento individual, pois a classificação em nosso imaginário coletivo, numa sociedade racista, é sempre acompanhada de uma dose de hierarquização. Vimos que o termo raça tem mais um fundamento biológico e que seu uso em ciências sociais é uma construção sociológica que auxilia na análise de um sistema social. Essa utilização é uma prova de racismo da parte dos seus utilizadores? É uma pergunta. Certamente não. Seria uma acusação simplista, uma confusão entre o julgamento sobre um indivíduo e a análise de um sistema. Uma confusão entre raça enquanto objeto cientificamente não existe e a raça enquanto noção e ferramenta de análise. Desculpa, vou repetir. Uma confusão entre raça enquanto objeto que cientificamente não existe e raça enquanto noção e ferramenta de análise. O problema da sociedade é o racismo, que no século XXI independe da raça, pois se articula através de outras diferenças históricas e culturais e não necessariamente pela diferença biológica ou racial. É fútil tentar suprimir um problema da sociedade pela supressão da palavra, sobretudo num país onde o racismo se constrói pela negação do mesmo veiculado pelo ideal de democracia racial. Se a raça não existe cientificamente, por que esse conceito continua a fazer parte do nosso vocabulário e do nosso pensamento? Porque continua a fazer parte da linguagem de certos intelectuais, ativistas negros e políticos. Até o fim do século XIX e início do século XX, o racismo científico foi construído a partir do pressuposto de raças hierarquizadas, em superiores e inferiores. Qualquer tentativa explicativa desse fenômeno racismo passa absoluta e necessariamente pelo emprego da palavra raça e do pensamento racial. Assim, todos os estudiosos que lidam com a ideologia racista, entre eles os envolvidos hoje com o debate nacional sobre cota para negro nas universidades públicas, não conseguem fugir do uso da palavra raça, mesmo aqueles que combatem as cotas. Outros empregam voluntariamente a palavra raça, mesmo conscientes de que seu uso é inadequado biologicamente, no sentido de uma construção sociológica, política e ideológica, pois, embora não exista cientificamente, a raça persiste no imaginário coletivo e na cabeça dos racistas
e, consequentemente, continuam a fazer vítimas em nossa sociedade. Nesse sentido, a realidade da raça não é mais biológica em si, mas sim histórica, política e social. A palavra continua sendo usada como uma categoria de análise para entender o que aconteceu no passado e o que acontece no presente. O nó central do problema não é a raça em si, mas sim nas representações dessa palavra e a ideologia dela derivada. Se até o fim do século XIX, início do século XX, o racismo dependeu da racionalidade científica da raça, hoje ele independe dessa variabilidade biológica. Ou seja, o racismo no século XXI se constrói com base em outras essencializações, notadamente culturais e históricas, e até aqueles consideradas politicamente corretas, como a etnia, a identidade e a diferença cultural. Alguns estudiosos midiáticos e políticos se preocupam com a ideia da volta ao persistente da raça, como se esta tivesse desaparecido no imaginário coletivo, é como se o inimigo maior da humanidade, o racismo, dependesse ainda do conceito de raça. A convicção de que as cotas ditas raciais poderão trazer de volta as raças pode ser considerado como uma ingenuidade científica ou como uma mentira ideológica. Dizer que a cota racial trará de volta o racismo é uma convicção que poderia ter um outro sentido. Mas poder-se retorquir que se o racismo já existia na sociedade antes das cotas, que estão sendo implementadas justamente para corrigir os efeitos acumulados, passado e presente, desse racismo. Outro fala do racismo ao contrário. Mas a questão é saber de onde virá esse racismo ao contrário. Quer dizer, o negro se considera superior aos brancos. Seria isso o racismo ao contrário. Dos negros beneficiados pelas cotas, que passarão a discriminar dos negros que beneficiados pelas cotas, que passarão a discriminar os brancos, considerando-os inferiores, numa sociedade onde eles ainda estão na estrutura, onde ainda eles não estão na estrutura do poder, onde se pratica o racismo institucional, o que justifica e continuará a justificar os preconceitos e as práticas discriminatórias são diferenças. Elas são naturais, existem. Pode jogar fora o conceito de raça, mas a diferença, eles existem. Eles são. O que justifica e continuará a justificar os preconceitos e as práticas discriminatórias são as diferenças, que são realidades naturais. Quando eles não existem naturalmente, elas são inventadas como se inventou a raça judia. Como escreveu o filósofo Jean-Paul Sartre, se um negro e um judeu se apresentar na porta desse auditório, a hipótese de que ambos são indesejáveis, os judeus poderão entrar sem que alguém o descobrisse. Mas o negro será barrado
na porta da entrada por causa da geografia do seu corpo. Francamente, quem discrimina, quem discrimina ou pratica o racismo contra os negros não precisa de palavra raça, pois basta a diferença, que é um dado natural. Nos Estados Unidos, onde até branco portador de uma única gota de sangue africanos podem passar por brancos, basta a informação para serem discriminados. Não podemos continuar a enganar a inteligência das pessoas ao afirmar constantemente que a cota vai trazer a raça, como se a questão fundamental fosse a raça. A questão fundamental existe por causa das diferenças que sempre existem e continuarão a existir, reais ou imaginários. Ou seja, o racismo contemporâneo que estamos vivendo no século XXI não precisa mais da palavra raça, pois se reestrutura com a ajuda dos conceitos de diferença cultural e de diferença identitária, até com os conceitos de etnia manipulado tanto pelos antirracistas como pelos racistas. Acho que eu posso parar por aqui. Obrigado.